Então, vamos lá. Português, página 40. Tá todo mundo vendo ou não? Sim. Sim? Sim. Então, vamos lá. Aqui ele está falando sobre ortografia. Certo? O jeito certo e o jeito errado de escrever as palavras. Então, coloca a data na página 40, página 41. Vocês leram em casa que eu mandei ler, não leram? Ali. Tá bom. Sim. A página 40? É. Ah, eu fiz. A página 40, 41, 42, 43 e a 46 e a 47. Isso, tinha que ler, né? Então, vamos lá. Aqui na página 41... Aqui na página 41, som do X. A letra X apresenta muitas possibilidades quanto à representação sonora. Há pouco, você teve os exemplos dos vocabulários caixa e táxi. Mas existem outras variações. Vejamos os casos possíveis. Experiência, texto, cesta, extensão. Essas palavras são escritas com X, porém ela tem o som de S. Palavras escritas com X que tem o som de Z. Exemplo, exagero, exausto, executar. Palavras escritas com X que tem o som de CH. Caixa, shampoo, mexer, enxame. E palavras escritas com X que tem o som de KS. Táxi, 41. Tórax, látex, oxigênio. Então, você tem que prestar bastante atenção na hora de escrever, porque às vezes o som pode enganar vocês. Certo? Uso de R e RR. O R e o RR representam, respectivamente, um som fraco e um som forte. Para entender isso, pronuncie a palavra cara e depois a palavra carro. Fala aí na cabeça de vocês aí. Cara e carro. Qual tem o som mais forte? Carro. Carro. Normalmente pensava que antes era cara, que um R sozinho tinha um som mais forte. É. Você percebeu como no primeiro caso a letra R foi pronunciada de um som mais suave do que no segundo caso? Na palavra cara, a palavra carro. Você percebeu que na primeira palavra o som está mais fraco? Ou não? É. Cara, carro. Sim. Sim. Há, no entanto, exceções. Algumas palavras, apesar de serem grafadas com um R somente, apresentam um som forte. Um exemplo disso é o vocabulário rato. Isso ocorre porque a letra R está iniciando a palavra. Eu posso começar uma palavra com 2 R's? Não. Não. Tá? Então, quando o R estiver no começo, ela vai ter o som forte. Tá? Apesar de ser um R só no começo da palavra, o som fica forte. Se tiver um R só no meio da palavra, aí ela vai ter o som mais fraco. Certo? Especificamente, em relação ao RR, há 2 regras importantes a serem guardadas.
Então, tá aqui, ó. Não se inicia e nem termina palavras com 2 R's. Por exemplo, se eu escrever a palavra trator, trator, ele termina com R só. Eu nunca posso terminar ele com 2 R's. Tá? Então, eu não posso nem começar a palavra com 2 R's e nem terminar ela com 2 R's. Ok? E as letras RR somente aparece entre vogais. Então, quando eu tenho as vogais, os 2 R's aparecem no meio delas. Certo? Uhum. Aqui, ó, na palavra carro. Aqui, ó. Tá vendo que eu tenho uma vogal e outra vogal? E aí eles têm os 2 R's. Na palavra cara, eu também tenho 2 vogais e o R no meio. Tá? Então, assim, não é porque eu tenho 2 vogais que eu vou ter que colocar RR. Tá? Ele só tá falando aqui que os 2 R's só vai aparecer entre vogais. Tá? Então, no caso do trator, eu tenho o T e o A. Então, é um R só. Eu não posso pôr 2 R's que fica errado. Entenderam? Coloquem a data, página 42. Pronto? Sons de S. A letra S pode ter vários sons. Pronuncie em voz alta a palavra sapo, assunto e raposa. Falaram aí? Uhum. Você deve ter percebido que tanto sapo quanto assunto apresentam um som de S. Então, ó, se eu tenho sapo, assunto, ela tem o som de S. Raposa, tem o som do quê? Z. No entanto, continuando a leitura, hein? No entanto, raposa tem o som de Z. Há 2 regras que formulam essa diferença. O S sozinho, em início de palavra, ou duplicado no meio da palavra, e sempre entre vogais, tem o som de S. Então, ó. Cadê a palavra? Aqui, ó, assunto. Tá vendo que eu tenho 2 vogais? Então, aqui ele tem o som de S. São 2 S, então ele poderia ter um S só ou 2 S, tá? Porque ele está entre vogais. Então, quando ele tiver com os 2 S ou um S só, tiver entre vogais, ele vai ter o som de S mesmo. Tá? Aqui no caso da raposa, certo? Tenho raposa. Então, aqui eu sei que ele tem o som de Z. Tá? Porque ele tem o som mais forte. Eu falar raposa, tá certo? Não. Não. Fica errado, né? Raposa. Não sei nem que palavra é essa. E agora, o uso de Q e U. Em palavras grafadas com QU, há casos em que a vogal U é pronunciada e há casos em que não. Observe. Aquário. Pronuncia o U, ó. Quá, quá. Quarto. Tranquilo. Ele já fica mais com o som do I. Para, Letícia. Quando? Certo? Então, eu tenho o som do U. Ó, de novo. Aquário.
quarto, tranquilo e quando. Então, eu percebo o som do U nessas palavras. Agora, quando a vogal U não é pronunciada, queijo, quintal, esquecer, por quê? Então, vocês percebem que ele tem o U aqui no meio, tá? O QU, porém, eu não vou pronunciar a letra U. Tá? Então, vocês têm que prestar bastante atenção quando vocês estão falando. Tá? Então, a diferença, ó. Aquário, cuário. Então, ele tem o som do U. Queijo, ele não tem o som de U, porém, eu tenho que escrever com QU. Tá? Se eu colocar só o Q e o E, tá errada a minha palavra. Entenderam a diferença? Sim. Então, vamos parar de brincadeira e prestar atenção, né? Então, vamos lá agora. Exercício de aplicação. Leia o texto e responda as questões. Vamos prestar bastante atenção, ó. Na página 42 ainda. Como se deu o desenvolvimento da escrita? A, B, C, D, E, F, G. Pontinhos. Aprender a ler e a escrever, para você, pode ter sido fácil, não? Para a humanidade, como foi? Saiba como foi a aventura do desenvolvimento da escrita. Conheça os diferentes alfabetos e sistemas existentes. Você se lembra da primeira coisa que disse hoje ao acordar? Se não lembra, tudo bem. A maioria de nós não se recorda também. E da aula de ontem no colégio? Você lembra de cor? Se não lembra, pode consultar o seu caderno, não é? Ainda bem que existe a escrita, hein? Vocês conseguem lembrar qual foi a primeira palavra que vocês falaram hoje? Não. Consegue, Rafa? Não. Eu acho que sim, professora. Tem gente que sim, tem gente que não. A aula de ontem, vocês lembram de cor tudo que nós trabalhamos na aula ontem? Eu lembro. Tudo, Não tudo, lembro tudo, de todas as palavras, tudo? todas as palavras, não, né? Então, aí, para lembrar o que vocês, né, se vocês não lembram o que vocês aprenderam ontem, vocês podem pegar o livro de vocês e olhar as páginas que nós fizemos. Certo? Ou então, tem mais uma chance aí, como a gente está tendo aula gravada, de assistir a aula no YouTube. Vocês podem assistir novamente para tirar as dúvidas, para lembrar um pouquinho do que foi trabalhado, reforçar a memória de vocês. Tá? É por isso que todas as aulas são gravadas e colocadas lá. E fica mais fácil para vocês lembrarem. Página 43, põe a data. Para nos facilitar a memória e para nos comunicar com pessoas que estão afastadas no espaço ou no tempo, deixamos registros. Quando mandamos uma carta, comunicamos-nos com alguém que está afastado no espaço, mas também deixamos um registro que pode ser lido pelas futuras gerações. Então, nos comunicamos com aqueles que estão afastados no tempo. Então, se eu escrevo uma carta, se eu escrevo um bilhete ou alguma coisa, é um fato de eu me comunicar com uma pessoa que está longe. Certo? Se eu mandar um e-mail, por exemplo, vocês não me mandam um e-mail com as lições? Uhum. É um fato de a gente se comunicar à distância. Nós estamos tendo aula agora, nós estamos nos vendo pela câmera, mas nós não estamos nos vendo pessoalmente? Não. Não. Então, aqui também a videochamada é uma forma da gente estar se comunicando com pessoas que estão longe, que é o caso, nós estamos longe um do outro. Conhecendo o passado. A escrita é, portanto, uma invenção decisiva para a história da humanidade. Ela é a representação do pensamento e da linguagem humana por meio de símbolos. Um meio durável é privilegiado de comunicação entre as pessoas. Por meio de registros escritos, há milhares de anos,
ficamos sabendo como era a vida e a organização social de povos que viveram muito antes de nós. A invenção não surgiu por acaso, mas como consequência das mudanças profundas nas sociedades durante o período do surgimento das primeiras cidades. Vocês lembram que nós estudamos em história como que eram as cidades antigamente? Lembro. Vocês sabiam como que era? Não. Sim, não sabia. Então, para a gente aprender como era a vida, né, no passado, antes da gente existir, tem que ser através de pesquisas, através dos livros, através dos registros que as pessoas que viveram naquela época fizeram. Igual, ó, quando vocês crescerem mais, que vocês casarem, tiver filhos, como que o filho de vocês vai saber como que era a vida agora? Então, Daqui uns 20 anos, mais ou menos. Estudando Ou que vocês vão contar para eles. Olha, filho, quando eu era pequeno, eu fazia isso, eu estudava na escola tal. Então, é isso que acontece, entendeu? Em cada tempo que passa, a gente vai aprendendo como era antigamente através dos estudos. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando, sempre lendo, sempre pesquisando. Certo, dona Letícia? Para de graça. Primeira questão. Por que utilizamos apenas R nas palavras primeira, memória e milhares encontradas no texto? Quem consegue me responder? Fala, Vitória. Ativa o som. Porque se usar RR, as palavras ficariam com som mais forte e não seriam pronunciadas corretamente? Mais ou menos. Rafa? Ativa o som. Porque o R sozinho tem um som fraco? Muito bem. Ah, não! Coloquem o certo. Que outra letra Eu coloquei outra coisa. você colocou? Porque não se inicia nem se termina a palavra com os dois S. As letras dois S somente aparecem entre vogais. Não, tem que ser esse daqui, ó. Porque aqui, primeira, olha onde está o R, Davi. Ele não está nem no começo nem no final. Tá? Essa resposta seria se tivesse o R aqui na primeira. Tá? Apaga e coloca esse aqui. Gabi, que outra letra também sofre duplicação? O S, o S? Eu sei uma. Não, eu sei uma. O quê? Eu não sei se tá certa. É essa resposta aqui? Não, eu coloquei outra letra. Então é essa aqui. Que sofre duplicação, que eu posso colocar dois S na palavra. A letra E também. Qual? Letra E, porque tem uma palavra com que a letra E. Letra R? E. Ah, mas é difícil. Normalmente é o S. Coloquem o certo. Caneta. Que dia? 21. Complete com S ou SS. Podem fazer aí rapidinho.
Professora, pode voltar a 43? Pronto. Terminaram? Não. Sim. Professora, posso ir no banheiro? Por que não foi no intervalo? É porque eu tava fazendo uma atividade aqui, professor. Rápido, Marcos. Vamos lá, Vinícius. Passado. 3S. Rafa. Pesado. Um S só? Só que tem um som forte. Gabi. Amassado. 2 S? Som fraco, né? Vitória. Assado. 2 S. Davi. Casado. 2 S. Não. Professora, eu tinha achado que Casado. era Ó, o som forte. casado. Hein, Davi? Mas não é como se 2 S? Casado? Casado. Casado, som forte. Quantos S's? 1. Som forte é um só. Marcos, atrasado. Atrasado é um S. Luan, fosse. 2 S. Letícia, ousado. Lê. S. Hã? Um S. Um S. Coloquem o certo. Questão 4. Algumas palavras apresentam duas possibilidades de escrita, como é o caso da palavra caro e carro. Caro é uma coisa, carro é outra coisa. Entretanto, cada uma das formas apresenta um significado diferente. Pensando nisso, observe as palavras e escreva seus significados. Rafa,
que significa assa? Assar carne. Pode ser. Então, é o ato de assar alguma coisa. Tá certo. Vini, asa. Assa, eu asso alguma coisa. Certo? Eu asso um bolo, alguma coisa. E asa? Quem tem asa? Hein, Vini? Quem que tem asa? Hã? Anjo. O anjo. Então, asa significa o quê? A orelha é o quê? Orelha? É. Onde está a sua orelha? Na cabeça. No seu corpo, certo? E asa? Significa o quê? Mesma coisa que a orelha. No corpo, nas costas? Então, mas ela tá onde? No corpo, no ar, na espiga? No corpo. Então, asa é uma parte do corpo. De um determinado... De alguns... Ô, Pro, pode ser ato de voar? Não, melhor você colocar que é uma parte do corpo. Tá? Tá. Gabi, corro. É um ato do quê? Ato de correr. Isso. Vitória, couro. Uma roupa com pele de animais. Não. Couro é uma roupa com pelos de animais. Com couro de animal. Couro. Alguém sabe? Sabe ler? É aquele tecido? Não. Couro, com U no meio, é isso. Luan, sabe o que é couro? É pele de animal? Não. Couro. Pele de animal é couro. O coro é grupo de pessoas que cantam. Se fosse um coral, pessoal da igreja, tem muitas igrejas que tem o coro. Rafa, muro. É tipo uma cerca. A parede que divide, né? Se fosse uma cerca, mas ali, no caso, o muro é uma parede. Davi, murro. Murro. Murro é que a pessoa bate na pessoa. Isso, então, quer dizer um soco.
Tá? Um soco em alguém ou em alguma coisa. Era. Quem sabe? Marcos? Eu. Peraí, Vi. Marcos? Você, Gabi? Era uma vez. Era uma vez. Fala, Vitória. Quando um objeto era seu, isso foi. Nós vamos utilizar aqui período de tempo, que era, então passou, já foi, tá? Ou como a Gabi falou, era uma vez, então já foi. Era, não é mais. Era uma vez? Hã? Pode Não, colocar... coloca aqui período de tempo. Ou melhor. É para explicar direitinho o que é, entendeu? Mas um exemplo foi o que você utilizou. Letícia, erra. É um ato do quê? Se fazer a coisa errada. Ato de errar. De fazer algo errado. Pode deixar, Lê, também. Coloquem o certo. Questão 5. Assinale a alternativa em que todas as palavras foram gravadas corretamente. Observem aí e me diz qual que é a alternativa que todas as palavras estão escritas corretamente. Eu já sei o que é. Não fala ainda. Segura. Fecha a boca para não sair a resposta. Posso mudar aqui? Tá. Não. Você tá onde, Davi? Professor, já fez as 5? Não. Vamos lá, Vitória. Qual a alternativa? B. Rafa? D. B de bola ou D de dado? D de dado. Gabi? B de bola. Marcos? B. D de dado? B. B? de bola. Vini? B. B de bola. Luan? Pronto. A B. Letícia? A B, Lê? Rafa? Questão D, a palavra assobio está escrita errada, tá? São 2 S's. Alternativa correta, B de bola. Continuando lá na página 45 agora. Todo mundo vendo aí? Sim. Então vamos lá. Questão 6. Quê? Aquela tava Questão 6. É verdade. No texto, vemos que na palavra deixamos tem um X com som de CH. Qual das imagens representa algo que, ao ser escrito, difere desta regra? A primeira. A caixa. 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 Quero saber qual que é a palavra que é escrita que difere da ordem. Ó. Qual a alternativa, professora? Que, Davi? Qual a alternativa? 5, alternativa B. Ah, bola. guarda-chuva. Qual dessas palavras
certo? Está escrito com CH, que é diferente da palavra deixamos, que está escrita com X. Chuva. Guarda-chuva. Um X aqui. Então, ó, caixa, roxo, xícara e mexer se escreve com X. Aí ele vai estar seguindo a mesma regra da palavra deixamos. Tá? Ele quer uma que difere, ou seja, que seja escrita com CH, que é a chuva, né? O guarda-chuva. Certo? Uhum. Coloquem o certo. E aí tinha os textos para vocês lerem, certo? Eu mandei como lição de casa ontem. Então, ela tem alguns desenhos. Então, aqui tem o hieróglifo egípcio, caráter antigo chinês e a escrita ásteca, que é uma forma deles se comunicarem. E tem também a estrela céu Deus. Tem vários tipos de como escrever. E a cabeça de vaca também está aqui embaixo, quais as formas que eles utilizavam para escrever. Tá? Aqui está mostrando outros tipos de alfabetos, para vocês verem. Coloquem a data. E aqui ele está falando o alfabeto. O alfabeto é uma invenção que parte de outra ideia. Representar não a coisa em si, mas o som. Assim, o alfabeto é uma tentativa de desenhar o som da língua. E aí embaixo tem a evolução permanente. Então ele tem a carinha. Antigamente usava assim, tá? Antes de vir aqueles emojis. Triste, alegre, sorrindo e piscando um olho. Então era representada desta maneira. Hoje em dia é representada como os emojis que nós vimos no livro, né? Que vocês têm no celular de vocês, no WhatsApp. Então, com os símbolos do teclado, imitamos as expressões faciais. Então, eu não tenho o meu emoji lá no meu celular. Eu posso utilizar estes símbolos, tá? Os dois pontos, tracinho e o parênteses, para dizer que eu estou triste. Eu tenho, tipo, um lugar que é tipo do lado do emoji, que tem várias carinhas, assim. Eu também tenho. Mas se vocês não tiverem, vocês podem usar o sinal de pontuação do teclado, por exemplo, do celular. Tá? Aí vocês usam esses pontos, ó, ponto e vírgula, tracinho e o parênteses ao contrário. Esse aqui é o underline, tá? Que é o tracinho mais embaixo. Certo? O underline. O nome no meu jogo tem underline. Tem. Então, vamos lá. Questão 7. Aí na página 47. A palavra correnteza é grafada em língua portuguesa com 2 R's. Isso acontece porque quando pronunciamos tal palavra, o R assume um som forte. Pensando nisso, escreva corretamente o que se vê nas imagens. Podem fazer aí. Não é para falar. Professora, rádio tem acento? Sim. No Ra. Ra. No Rá? Um som mais forte. Ra. Página 47 e 48, tá? E não esqueçam de ir colocando correto conforme a gente vai corrigindo. E me mandar por e-mail todas as páginas, hein, pessoal? É pra também a página 88, prof? Hã? É pra também fazer a página 88? 48. Não, 48. É pra casa? Agora. Fala, Letícia. Pronto, já terminei.
Na imagem do ouvido, para escrever ouvido, outro que ele tá fazendo outra coisa. Isso aqui, ó. Ouvido é dentro. O que é isso aqui, ó? O ouvido é lá dentro. Essa parte de fora eu quero saber. O Vinícius já falou que órgão é esse. Vamos lá? Quando eu chamar, habilita o som, tá? Terminei tudo. Vitória, que imagem é essa? Na página 47. Uma aranha? Aranha. Coloquem o certo. Página 48, coloquem a data. Tipo, professor, é para colocar tudo que vê na imagem? Que é isso aqui? Ah, tipo, porque na aranha eu botei, tipo, a aranha e a teia. Não, só o objeto aqui. Vini, o que é isso aqui? Tá? É um... É. Rafa, o que é isso daqui? Vamos colocando certo, tá? Rádio. Ó o acento, hein? Letícia, o que é isso daqui? Eu? Lê? Orelha. Isso, orelha, não liar, tá? Uhum. Gabi, o que é esse último? Uma carroça. Muito bem. Crianças inteligentes. Gosto assim. Oito. Observe o seguinte trecho do texto. O sistema ideográfico parece complexo para nós, porque é necessário conhecer um número grande de símbolos. Na palavra destacada, a letra X apresenta som de KS, complexo. Assim como na palavra táxi. Em outros trechos, porém, vimos situações em que o X pode apresentar o som de Z, como na palavra exemplo, ou até mesmo o som de S, como na palavra expressivo, além do tradicional som de CH. Página 49. Com base nessa explicação, no texto que vocês leram, destacando todas as palavras em que o X aparece. Depois, distribua-as em suas respectivas colunas. Ou seja, vocês vão ter que olhar todas as palavras que são escritas com X, lá no texto, faz um risquinho embaixo dela, sublinha ou circula ela, e depois vocês vão ter que me dizer se ela tem o som de CH, de KS, de S ou de Z. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Pro, que texto? Tem um monte. Do texto da... Peraí. Que texto? Ó, vou dar uma dica para vocês, vai. Primeira palavra, peixe. Agora escreve aí, se ela tem o som de CH, de KS, de S ou de Z.
Repetindo, peixe. Pronto? É de contexto? É? É de contexto? Eu tô falando as palavras para vocês. Peixe. Quê? Peixe. Tô repetindo a palavra. A primeira palavra. Segunda palavra. Complexo. Tá fazendo, Davi? Taqueda? Professora, eu me perdi. Eu tava fazendo, mas eu tô recebendo as palavras erradas. Taqueda, página 49. Presta atenção nas palavras que eu estou falando e você vai completar aí. Se ela tem o som de CH, de KS, de S ou de Z. Certo? Primeira palavra, Taqueda, peixe. Escreve ela aí no quadradinho correspondente. Ela tem o som do quê, o peixe? Tem som de CH, de KS, de S ou de Z? Então tá bom, então fica sem fazer, tá bom? Professor, Aí você fica sem nota também. Oi, Lê. eu não sei como escreve complexo. Com. Ple. Professora, você já falou quantas palavras? Duas. É que eu não tava fazendo porque eu achei que Duas. era pra cá. Peixe complexo. Peixe. Xolê. Sou. Complexo. Entendeu, Lê? Uhum. Próxima palavra, pessoal. Expressar. Dois S, tá? Usar. Professora, xícara com C e H. Que xícara? O que é depois de estressar? Primeira palavra, peixe. Segunda palavra, complexo. Terceira palavra, expressar. Pode falar de novo? Última vez que eu vou repetir, presta atenção. Peixe, complexo, expressar. Próxima palavra. Expressar com X? Ex com X. EX. Aí, pressar, com dois S. Próxima palavra. O peixe complexo e expressar Não sei, não é para falar onde que é. Coloca aí, depois a gente corrige. Próxima palavra. Textos. Textos, com X também. Ela tem o som do quê? Coloca na coluna correta aí. Próxima palavra. Expressões. Ex com X, sões com dois S.
Foi, Gabi? Eu tô pensando. Achei que tava chorando. Próxima palavra. Existência. Professora, eu tô perdido porque eu coloquei 3 palavras no S, aí você falou mais uma com S, eu fiquei perdido. Aí não sei qual que tá errado. Daqui a pouco eu corrijo, vai colocando aí. Existência. E a última, exemplo. Vamos lá, Rafa. Peixe. Onde que eu escrevo? No CH. Letícia, complexo. KS. Marcos, expressar. No S? Gabi, textos. É no Z? Textos. S? Sim. Vitória. Expressões, Vi. Professora, tem que ser na ordem? Quê? Tem que ser na ordem? Não, se ela tiver no quadradinho certo, tá bom. Na S? Davi, existência. Davi Taqueda. Existência, onde que eu coloco? Z. Isso, Porque tem só de Z. muito bem. Olha o acentinho, hein? Luan, Oi. exemplo. Na Z? Muito bem. Acertaram? Não. Coloque o correto. Questão 9. Professora, volta. Não terminei ainda. Acelera. Ah, não. Pronto. Pronto? Pronto.
Questão 9. Destaque também no texto as palavras em que encontramos o QU. Depois separe-as em suas respectivas colunas. Então, agora você vai ter que escrever quando a letra U não é pronunciada, aqui nesses 4 quadradinhos, e quando ela é pronunciada, aqui nesses quadradinhos. Certo? Então, presta bastante atenção, ó. Não vou ficar repetindo, hein? Primeira palavra, por quê? Segunda palavra, que? Que? Palavra que? Próxima palavra. Quando? Professora, nossa, tá bugando, ele voltou agora. Fala de novo. Por quê? Que e quando? O quando é o pronunciado, o Não sei. piadolado, professor? Não sei, você vai colocar aí, não é para falar. O que você acha? Quando? O U está sendo pronunciado na palavra ou não? Não fala, escreve. Fala, professora. Por quê? Quando e que? Próxima palavra. Consequências. Consequências. Próxima palavra. Qualquer. Levando em consideração o quer, tá? Pronto, professora, fala. Por quê? Que? Quando? Consequências. Qualquer. Tá muito rápida. Qual você tá? Eu acabei de fazer o quê? Quando?
Quando Consequências. Qualquer, levando em consideração o quer. Próxima palavra, pessoal. Querer. Querer. Por último, qualquer, considerando qual. Qualquer é 2 vezes, tá? não qualquer professor. São 2 vezes. Vamos lá, Luan. Por quê? Porque Onde que eu quando coloco? o é pronunciado, quando o é pronunciado, Por quê? então, Rafa. quando o é pronunciado. Quando não é pronunciado. Não é pronunciado. Luan. Ó, por quê? Ele não pronuncia o U. Vitória. Quando? Quando o U é pronunciado. Oxe, Quando pronuncia. Quan. Quan. Gabi, consequências. quando não é pronunciado, Consequências. quando é pronunciado, Ele é pronunciado consequências, tá? Ó, o acento. Letícia. Querer. Quando não é pronunciado. Isso. Querer. Davi. Palavra que. palavra que? Onde eu coloco ela? Quando o é pronunciado, Que. Eu pronuncio Que. U ou não? pronuncia o Gabi. Palavra que, Gabi? Onde eu coloco? Oi? A palavra que. Quando o é pronunciado. Não. Quando o não é pronunciado. Que, não é cue. Que. Consequência. Que. É como se ele fosse só isso aqui, ó. Só a letra Q. Certo? Por ela tem o som de ela não pronuncia a letra U. Rafa, qualquer, considerando quer. Quando não é pronunciado. Não é pronunciado? É. Vitória, eu qualquer, levando em consideração qual? Eu coloquei errado.
Quando o U é pronunciado. Então, a palavra qualquer, pessoal, ó. Qual, ele pronuncia o U. No quer, ele não pronuncia. Certo? Posso mudar? Faz aí rapidinho, questão 10 e 11. Lê, que palavra você tá? Fiz tudo. Já fez tudo? Uhum. 10. Assinale a sequência em que todas as palavras foram grafadas corretamente. Qual é a alternativa que todas as palavras estão corretas? Primeira? Uhum. Correto. Quem falou a terceira? Cansaço tá errado, Gabi, é com C cedilha. 11. Aprendemos que o X é uma letra que pode apresentar diferentes sons. Em qual das alternativas o X apresenta um som diferente das demais? Shampoo, coxinha, excesso, caixa ou peixe? Alternativa C. Hã? Alternativa D. A C. Ele está escrito aqui, mas ele não, praticamente não é pronunciado, né? Coloquem o correto. Bora, pega a agenda. Para a próxima aula, tá, galerinha? E aí ele vai trabalhar na página 50 a linguagem verbal e linguagem não verbal. Quem lembra o que é linguagem verbal? Quando a gente quer? Falar por voz. Isso, a linguagem verbal é quando a gente fala pela voz. Linguagem não verbal. É quando a gente Comunica por Textos, Por sinais, por textos, né? Pela escrita. desenho. Isso, por desenho. Tá? Então, vocês vão ler o texto, vão responder as perguntas que tem aí. E aí, na próxima aula, a gente corrige e tira as dúvidas que vocês tiverem. Certo? Davi, copiou a lição de casa? Posso tirar? Em quarto ano, pode tirar a tela aqui? Pode.